Em um dado episódio, em um dado dia, o Thiago, meu irmão, virou uma cesta de frutas que estava em cima da mesa, ele virou no chão. E eu já estava irritada com ele por outros motivos, ele também já estava irritado por outros motivos, e ele descontou a irritabilidade e o estresse dele na cesta de frutas, virando a cesta no chão. Naquele momento eu fiquei extremamente irritada com ele e falei, você vai recolher as frutas. Eu falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ele não recolhia. E toda vez que ele dizia não e que ele não fazia, eu ia aumentando o meu tom de voz, porque eu fui me irritando com a situação. A criança estava me desafiando. Então eu fui ficando mais brava, eu fui aumentando o meu tom de voz. E ele também foi ficando mais bravo, foi ficando mais irritado e as frutas continuavam no chão. Chegou um determinado momento que eu estava tão nervosa, que eu estava prestes a jogar a criança contra a parede, porque é um nível de estresse muito grande, que eu falei, chega, pra mim não dá mais. E eu simplesmente saí do ambiente, deixei ele sozinho. Ele já estava num estado emocional tão alterado, que ele já estava aos berros, ele já estava chorando, e chorando ele permaneceu lá na cozinha sozinho, e eu fui para outro cômodo da casa. Depois de alguns segundos, de alguns minutos, ele se acalmou, eu já estava um pouco mais calma, mas ainda não o suficiente para lidar com a situação. As frutas ainda estavam no chão, ele de fato não tinha recolhido. E quando ele apareceu na minha frente, eu estava com tanta raiva, com tanta falta de paciência, que eu já não queria mais que ele recolhesse as frutas no chão. Eu queria que ele sumisse da minha frente. O meu foco mudou. Antes eu queria que ele recolhesse as frutas que ele jogou. Só que agora eu já estava num nível de irritabilidade tão grande que nem era mais isso que eu queria. Tudo que eu queria é que ele evaporasse da minha frente. Tudo que eu queria é que eu não precisasse lidar com aquela criança. E ele era só uma criança. E aí o que eu fiz dentro das minhas possibilidades, já que eu não podia fazer a criança desaparecer? Eu peguei a criança e desci. Nós morávamos num condomínio, então nós tínhamos uma parte aberta, um pátio assim no condomínio. Eu peguei a criança e desci. Por quê? Porque se a criança está brincando lá embaixo no condomínio, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai me dar um pouco de sossego. Esse foi o máximo de distância que eu consegui tomar da criança naquela circunstância, porque a minha vontade era de botar a criança dentro da geladeira, trancar e sair de casa. Era isso que eu queria, mas isso não era possível de fazer. Então eu desci com a criança, porque eu precisava me acalmar e porque eu sabia que ele precisava se acalmar também. E aí ele de fato se acalmou, eu de fato me acalmei, mas as frutas ainda estavam no chão e as frutas permaneceram no chão. A gente voltou para casa, outras coisas foram acontecendo, o Thiago tomou banho, o Thiago jantou, o Thiago dormiu. No momento em que ele dormiu, que eu entrei na cozinha, as frutas ainda estavam no chão. E eu comecei a recolher as frutas e aquela sensação de fracasso, aquela sensação de impotência começou a acontecer comigo de novo, começou a voltar para mim. Porque eu estava às 9 horas da noite recolhendo as frutas do chão que ele tinha jogado às 3 da tarde e que eu não conseguia fazê-lo recolher. Ele tinha 2 anos e eu não conseguia fazer uma criança de 2 anos tirar do chão as frutas que ele mesmo jogou. Então eu recolhendo as maçãs pensando nisso, eu comecei a ficar com raiva de novo. Eu comecei a nutrir aquele sentimento novamente. E aí eu comecei a entender que no momento em que eu reagi com o Thiago, em que eu gritei com ele, que eu desci com ele, que eu levei ele para o pátio porque eu estava exausta, eu já não estava mais respondendo ao comportamento que ele teve, que era a fruta no chão. Tanto é que chegou um momento que recolher a fruta no chão não era mais importante para mim. Eu estava reagindo ao meu sentimento. E o meu sentimento de adulta era de fracasso. Como que uma criança de 2 anos não está fazendo o que eu estou mandando? Como que uma criança de 2 anos está me controlando? Porque era essa a sensação que eu tinha. Como que eu não consigo fazer uma criança de 2 anos agir da forma que ela deveria? Por que a criança de 2 anos está sendo mais inteligente, mais forte, mais autoritária? Está tendo mais autoridade do que eu nessa situação? Porque eu estava recolhendo a fruta do chão e não ele. Sendo que não fui eu que joguei a fruta no chão. Entende o tamanho da minha frustração? Só que o que acontece? Quando o Thiago jogou a fruta no chão, ele não fez aquilo para me desafiar. Ele não fez aquilo pensando que à noite eu iria recolher as frutas sozinha. Ele não fez aquilo para tentar me provocar. Ele fez aquilo porque ele já estava irritado com algum outro motivo. E ele jogou a fruta no chão numa tentativa de tirar dele o estresse que ele já estava sentindo por outra coisa que nada tinha a ver com a fruta. E aí a gente entra num detalhe importante. Ele tinha 2 anos de idade. O Thiago sabia recolher as frutas do chão. O Thiago, com 2 anos, ele sabia recolher quase qualquer coisa do chão. Então, o que eu precisava ensinar para ele naquele momento não era recolher as frutas do chão, porque isso ele sabia. E não foi o problema da fruta estar no chão. O que desencadeou isso foi uma outra necessidade, foi uma outra situação da qual eu não estava conseguindo entender. Então, diante daquele problema, à noite, quando ele já tinha ido dormir, eu percebi que recolher ou não a fruta do chão não resolveria o que causou
o motivo pelo qual a fruta estava no chão. Ele poderia ter recolhido tudo, ainda assim ele não teria aprendido nada. Por quê? Porque ele sabia recolher a fruta no chão. Eu não estava ali para ensiná-lo a tirar uma coisa do chão e colocar dentro de uma cesta. Isso ele sabia fazer. O que ele precisava aprender naquele momento era como lidar com as emoções dele, porque a fruta só foi parar no chão porque ele estava emocionalmente descontrolado. Então tinha uma demanda por trás do comportamento ruim que eu demorei muito para perceber. Por mais que eu tivesse batido nele, não foi o caso, mas se eu tivesse batido nele, ele teria por medo recolhido a fruta no chão e não teria aprendido absolutamente nada. Ele teria feito por medo e teria saído daquela situação, assim como de fato ele saiu, sem ter conhecimento nenhum do que estava acontecendo e do que ele poderia fazer com os próprios sentimentos. Entende? Porque a fruta foi parar no chão porque ele já estava frustrado com alguma outra coisa. E eu não estava sabendo ajudá-lo a lidar com o sentimento de frustração daquela outra coisa. Então, muitas vezes, nós estamos só focados no resultado do problema. Meu filho bagunçou, meu filho arruma, meu filho sujou, meu filho limpa. Sendo que a pergunta principal é por que sujou? Se sujou num acidente, se a criança estava caminhando com um copo tranquilamente, ela tropeçou e o copo caiu, ela precisa de fato limpar. Mas o que causou aquele acidente está relacionado com o ato de limpar. Ela precisa aprender a ter um pouco mais de destreza, um pouco mais de cuidado. Mas no caso do meu irmão, não era esse o problema. Ele já sabia recolher as frutas do chão. Ele estava passando por um deslize emocional, por um descontrole emocional. Eu também estava passando por um descontrole emocional e eu não conseguia orientá-lo no dele. Só que ele era muito mais novo do que eu. E se eu, adulto da situação, não conseguisse ajudá-lo naquele momento, é óbvio que a coisa ia sair do controle, porque não seria ele quem iria me ajudar. Sou eu a adulta. Sou eu quem tenho que fazer por ele, não ele por mim. Eu demorei muito para entender isso. Isso ficou durante muito tempo brigando comigo, porque eu me sentia impotente, eu me sentia um fracasso, cuidando da criança que eu não consigo fazer que ela realize o básico do básico. E aí eu parei para pensar e comecei a perceber que todas as vezes que a gente briga com a criança, a gente não está reagindo ao comportamento, a gente está reagindo ao que a gente sente do comportamento. Eu só fui aumentando o meu tom de voz com ele, porque todas as vezes que ele me dizia que não ia tirar a fruta do chão, eu ia me sentindo mais fracassada, eu ia me sentindo pior, eu ia me sentindo mais fora do controle. E a minha sensação fazia com que eu respondesse para ele de uma forma pior, sendo que ele só estava naquela situação porque eu não estava ajudando ele a lidar com os sentimentos. Eu comecei a levar aquilo para o lado pessoal. Ele está fazendo para me irritar, ele está fazendo para me provocar, ele quer me tirar do sério. E não, a criança apenas queria colocar para fora a raiva que ela estava sentindo. E naquele momento eu iniciei o ciclo do mau comportamento sem sequer perceber o que eu estava fazendo e sem sequer perceber no que aquilo me levaria. Eu fiquei tão irritada, ele ficou tão irritado que aquela irritabilidade demorou para passar e na próxima coisa que ele fez para me tirar do sério, eu acumulei com a irritabilidade anterior e aí eu comecei a explodir com ele com cada vez mais frequência. E aí a minha paciência começou a ser cada vez menor, começou a ser cada vez mais difícil, porque eu tinha a sensação que eu estava o dia inteiro brigando com ele, e de fato estava. E ele também não tinha mais paciência, nem prazer, nem queria estar perto de mim, porque ele tinha a sensação que ele estava o dia inteiro levando bronca, e ele de fato estava. E a gente começou a ferir o nosso relacionamento, a gente começou a ferir a nossa relação, ao ponto de que a criança não queria ficar comigo e eu não queria ficar com a criança. Um detestava o outro, um não gostava da companhia do outro, porque um não entendia o que o outro estava sentindo. Só que não era obrigação dele, com 2 anos, entender o que eu estava sentindo. Era a minha obrigação, estando muito mais velha que ele, entender o que ele sentia, o que eu senti e dar um jeito nessa situação. Eu precisava quebrar o ciclo do mau comportamento. Quanto pior o seu filho se comporta, pior você responde. Quanto pior for a sua resposta, pior o seu filho vai se comportar de volta. Então, no momento em que a criança se comporta ruim, no momento em que a criança se comporta mal, no momento em que tem alguma coisa que está acontecendo que não deveria estar acontecendo, esse é o momento que a gente tem que manter a nossa maior calma. Esse é o momento que a gente tem que ser mais sereno. Esse é o momento que a gente tem que ser mais acolhedor. E acolhedor não tem nada a ver com ser permissivo. Porque se naquele momento a gente não conseguir lidar com as emoções da criança e entender o que tem por trás daquele comportamento, qual é a demanda, o que essa criança está precisando aprender, por que essa criança fez o que ela fez, a gente vai iniciar esse ciclo do mau comportamento. E vai alimentar na criança essa sensação de que ela não é amada, de que ela não é querida. E vai alimentar em você a sensação de que o seu filho é terrível, apesar de ele ser só uma criança pequena. Entende? Essas duas coisas vão se alimentando e vão crescendo até que sai do controle e a gente já não sabe mais o que fazer a respeito, porque chegou numa proporção tão grande
que parece que não tem mais solução, que parece que não tem mais o que se fazer a respeito, mas existe solução. Quebrar o ciclo do mau comportamento é mais difícil do que simplesmente não deixar o ciclo do mau comportamento existir. Para não deixar o ciclo do mau comportamento existir, o que você precisa fazer é, no momento de crise, no momento em que o seu filho desafia você, no momento em que o comportamento do seu filho tira você do sério, você tem que parar, respirar, lembrar que a criança não está fazendo de propósito, não é para você levar aquilo para o lado pessoal. Tentar identificar por que a criança está fazendo aquilo, porque veja bem, ele podia ter jogado a fruta no chão porque estava cansado e com sono e não sabe lidar com isso. Ele podia ter jogado a fruta no chão porque ele estava irritado com algum não que eu disse para ele há 5 minutos atrás. Ele poderia ter jogado a fruta no chão porque ele estava precisando de atenção e eu não estava identificando. Então, aqui eu te dei 3 motivos pelos quais a criança poderia ter jogado a fruta no chão. O resultado seria o mesmo, frutas no chão, mas a motivação seria diferente. E uma criança que está com sono e que joga uma cesta de fruta no chão não pode receber o mesmo tratamento de uma criança que quer atenção e joga uma fruta no chão. Porque a criança que está com sono, o problema dela se resolve dormindo, obviamente. E a criança que quer atenção, não adianta dormir para resolver o problema. A atenção a gente resolve com tempo de qualidade. Entende? Por isso que é importante você saber a motivação do comportamento para muito além do que o seu filho fez. É por que ele fez. O que tem por trás disso? O que aconteceu antes disso do fato, do ato ruim ter acontecido? O que essa criança está sentindo? Será que é fome? Será que é sono? Será que a criança não está impaciente por algum motivo? Será que a criança não está fora da rotina e isso está estressando ela? Será que essa criança não acabou de ouvir um não por outra coisa e só descontou a frustração dela nas frutas? É importante você saber disso, porque senão você só vai ficar papagaiando na orelha do teu filho, recolhe a fruta, recolhe a fruta, recolhe a fruta, recolhe a fruta, e de fato você não está ensinando nada, porque recolher a fruta ele sabe, o que ele precisa é aprender a dormir, ou o que ele precisa é aprender a esperar um pouquinho, ou o que ele precisa é atenção. Então você não está indo na causa do problema, você está indo no sintoma, você está pondo o tempo inteiro band-aid em cima de machucados que você deveria estar tratando, que você deveria estar limpando, que você deveria estar de repente costurando. Então é muito maior, é muito mais para baixo o buraco, entende?